Agora que criamos nossa primeira central, eu vou mostrar as configurações básicas que a gente deve fazer para ela. Então eu vou selecionar a minha central e a primeira coisa que eu vou utilizar é esse campo Customer Test para dizer o nome dessa central. Normalmente eu nomeio as centrais para o local onde ela está instalada. Aqui, por exemplo, essa eu vou nomear como recepção, dizendo que essa central foi instalada na recepção. Os demais campos que nós vamos utilizar aqui é o campus Details, para nós sabermos as versões de software dessa central, e aqui, por exemplo, qual licença eu tenho instalada nela. A minha tem uma licença S3 que libera acesso remoto, então com isso eu posso vir nesse campo do Servers Remote e habilitar aqui um acesso remoto. Normalmente ele vem aqui desabilitado, então eu posso habilitar um acesso remoto para acessar a central pelo computador, um acesso remoto limitado, por exemplo, apenas visualização. Ou eu posso permitir que o operador opere essa central remotamente para um computador de qualquer local. Então eu coloco aqui um acesso total, visualização e operação. Os outros pontos que são importantes para a gente aqui é a árvore, essa aba Network, onde nós podemos definir o IP da central. Aqui, por exemplo, essa está com o IP 192.168.100.1. Eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, 192.168.150.1. Então eu posso fazer essa alteração do IP. Então vou manter aqui no padrão 100.1, né? Então para a configuração da central, esses campos são importantes. O outro campo que a gente vai utilizar é esse campo aqui da CNET, onde nós temos os nossos laços, né? Eu vou nomear ela aqui para ficar mais fácil como placa de laços. Acessando ela aqui, nós temos os laços. A minha CNET ela tem laços classe B, porque a minha instalação está desse jeito. A central ela consegue reconhecer o tipo de instalação. Então, se você fez uma instalação classe A e quando você der o comando na central para ela ler, ela vai identificar aqui como classe A. O seu laço ele vai aparecer escrito assim, com loop, em vez de stub igual ao meu. Então, eu vou selecionar o meu laço e vou dar um nome para ele aqui. Vou dizer que ele é um laço classe B. Eu tenho esse botão indicado para usar quando o laço tem mais de 126 dispositivos. Então, quando você tiver um laço que tenha mais de 126 dispositivos, lembrando, um classe A pode conter até 252 equipamentos, agora um classe B só no máximo 64. Então, digamos que eu tenho um classe A aqui e ele tem mais de 126 dispositivos. Aí eu devo marcar essa opção aqui, habilitando ele para atingir até os 252. É importante marcar essa caixinha nesse momento. Eu vou abrir aqui o laço e vou mostrar para vocês aqui, eu já fiz a leitura dos equipamentos que eu tenho no meu laço. Não dá para a gente inserir equipamentos novos. Então, como que a gente pode trazer os equipamentos para cá, para o software? Eu tenho que instalar eles no meu campo. Dar um comando de ler elementos instalados na minha central. Ela vai gravar esses dados dentro dela e eu vou poder extrair esse programa para o meu computador já com os equipamentos lidos. Então, vamos pegar um exemplo de um detector de fumaça, esse OP720. Esse endereço, que é o serial number do equipamento, vem gravado nele de fábrica. Então a central lê esse equipamento, esse endereço, e traz aqui para a gente para o software. Quando nós fizermos a instalação dele em campo, é importante que a gente remova a etiqueta que tem esse endereço e cole no projeto para a gente saber em qual local esse equipamento foi instalado. Para que depois nós possamos vir aqui, identificar esse número e nomear aqui a sala onde ele foi instalado. Aqui, por exemplo, esse equipamento eu vou colocar como instalado na sala de treinamento. Eu copio esse texto, abro o meu detector e colo aqui nesse sensor. E aqui eu deixo nomeado o sensor dele. Aqui eu tenho como ajustar o parâmetro de sensibilidade. Então esse detector ele tem um parâmetro standard, que é um padrão, e nós temos o sensível, que é para deixar ele no modo super sensível. Normalmente nós usamos ele no standard. Aqui eu tenho um acionador manual para isso. Aqui tem o código dele também. Aqui eu vou nomear onde ele está instalado. Esse acionador vai estar instalado num corredor. Vou copiar o texto dele, abro ele, clico em sensor e colo o texto aqui também. E vou identificar essa sirene aqui. Essa sirene também vai ser a minha sirene do pavimento térreo. Eu nomeio ela aqui. Aqui está o código dela também. Eu vou abrir aqui o sensor dela, o sinal luminoso, e vou colar esse texto aqui.
Aqui eu consigo ajustar o tom que ela vai tocar. Então, ela pode tocar em alerta ou evacuação, né? São os dois tons, são como se fosse o pré-alarme e o alarme. Então eu posso selecionar 11 tipos de tom para colocar aqui no alerta e outros 11 tipos de tom para colocar no alarme. Geralmente, nós utilizamos o alerta, que é o pré-alarme, como um tom intermitente, e o evacuação, que é o alarme, como um tom contínuo. E aqui no fundo a gente tem como ajustar o volume dela. A minha está no alto. Com isso a gente já consegue configurar essa sirene. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem desenhar o prédio do cliente e ajustar os textos para aparecer para o operador em um momento de alarme, utilizando essa árvore de detecção. Nos vemos no próximo vídeo.